Boa noite. Vamos aguardando. Olá! E aí, povo? Vamos começar nossa live. Vamos falar um pouquinho de alimentação hoje. Oi, Tati. Oi, Elisa. Oi, Paulo. Vamos lá, vamos aguardar um pouquinho. Esperar um pouquinho o povo chegando. Falando um pouquinho dos nossos canais. Nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação e dor hoje. Eu queria divulgar um pouquinho para vocês os canais aqui da clínica, Fisioclínica São Sebastião do Caí, no Instagram, Fisioclínica Marta Selegar no Facebook. Tem um canal no YouTube, Doutora Marta Selegar, e no Facebook também é Doutora Marta Selegar. E ali, então, eu dou dicas de como evitar dor, o que fazer para evitar dor, posicionamento, e algumas dicas. Então, entra lá, segue, deixa teu like, pode deixar uma dúvida, eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Queria contar para vocês também do site. A gente está com o site. No site nós temos os nossos serviços, os meus e os da clínica. Então entra lá, consulta para conhecer os serviços que a clínica oferece, os serviços de primeira qualidade, eu garanto. Vamos conversar hoje com a Elisa. A Elisa é nutricionista funcional e esportiva, e eu tenho umas dúvidas para tirar com ela. Aí vamos ver se vocês também têm. Se vocês tiverem dúvida, manda aí. Aquele negócio que tu come e fica toda inchada, isso interfere nas outras dores, nas dores musculares. Será que a dor só tem a ver com o peso? A alimentação e dor tem a ver com o peso? E sobrecarrega a articulação. Tem a ver com o peso. Mas tem uma dúvida aí. O que será que tem por trás disso? Alguma coisa tem. Oi, Beth. Oi, Esther. Essas dúvidas, se vocês também têm, manda aí. Manda aí que a gente vai tentar esclarecer tudo com a Elisa. A Elisa é muito inteligente, ela sabe responder tudo. Ela vai deixar nós assim, ó, muito saudáveis. Que para quem não sabe, eu tô tentando não comer glúten. Gente, isso é muito difícil. Vou falar para vocês, é muito difícil. Oi, Heleniese. É muito difícil, não é fácil, mas eu tô firme no propósito e eu já senti muita diferença. E aí eu quero a explicação da Elisa agora. Vamos achar a Elisa aqui, vamos chamar ela. Elisa, onde é que tu tá? Aqui. E aí? Paola, socorro! Socorro! Tá, me lembrei. Agora eu me lembrei. E assim, chamar a Elisa, vamos conversar, ver se ela consegue tirar essas dúvidas, guria, pelo amor de Deus! Tudo bom? Oi, tudo bem? Prazer ter tu aqui, tô adorando conversar contigo Obrigada pelo e tirar as convite. dúvidas minhas, que devem ser as piores, né? Pessoa que não se ajuda, né, Elisa? Paciente que não se ajuda. Ah, Não, você eu tô ajuda. comportada, eu tô muito comportada. Que bom. Ó, açúcar branco não entra mais.
e a farinha branca também não tá entrando. E eu quis tirar uma foto do meu prato hoje. Me lembrei quando eu já tinha comido. Acontece. Mas, Mas ó, eu já falou juro, duas coisas bem importantes do dia a dia que a gente realmente tem que evitar, porque tem muito a ver com questão de dores, né? Que é o nosso assunto do dia. exatamente, eu juro, tinha muito colorido, tá? Tava colorido o prato. Que bom. Não tinha nada branco. Não, tinha couve-flor. Ah, esse pode. Esse é um branco do bem. Então tá, Elisa. Elisa Colombo, gente, ela é nutricionista funcional e esportiva. Ela atende aqui na Fisioclínica em São Sebastião do Caí, em Porto Alegre e Farroupilha. Isso, Elisa? Isso aí. E agora online também. Agora online também, todo mundo tá online, gente. E ela veio hoje aqui, com o maior carinho, responder as nossas dúvidas. Então vamos lá, dona Elisa. Comida é remédio ou é veneno? Depende das nossas escolhas. Pode ser o nosso melhor remédio, pode ser o nosso maior veneno. Então, explica para nós por quê. Hoje a gente fala muito, né, ao longo do passar dos anos, a nossa alimentação ela foi se tornando muito industrializada, né? Se perdeu aquele hábito de comer o que a gente tinha em casa, o que estava na época, o que estava na safra. Hoje em dia, né, a correria do dia a dia faz com que as pessoas optem cada vez por coisas mais práticas e, consequentemente, mais industrializadas, né? Às vezes as pessoas deixam de comer uma fruta, de descascar uma banana, mas tiram o tempo para abrir o biscoitinho. É mais fácil, é mais prático, né? Então, acho que com isso a nossa saúde se perdeu muito, né? Tanto é que aumentou muitos casos, né, de doenças crônicas, diabetes, hipertensão, casos de câncer, dores crônicas, sobrepeso, obesidade. Então, tem uma série de coisas que foram aumentando nos últimos anos e que tem tudo a ver com a nossa alimentação, né? Com essa mudança alimentar. Então, acredito muito assim no poder anti-inflamatório da nossa alimentação, né? E acho que é isso que a gente vai abordar bastante hoje. E justamente Exatamente. é uma alimentação anti-inflamatória que vai estar relacionada com uma saúde melhor e com menos dores, né? E com um corpo mais saudável. E essa alimentação de brancos, né, dos refinados, uma alimentação que vicia, né, Elisa? Com certeza, são alimentos Autodependência, né? que estimulam o nosso cérebro, então eles agem nos nossos receptores como se fosse uma droga, né? O açúcar, ele causa vício, por isso que é tão difícil largar, né, o doce, largar a farinha, porque tudo isso está excitando o nosso sistema nervoso central. E ele Então, sempre quer mais. é que nem um mecanismo de droga, né? Por isso que é tão difícil de largar e realmente, às vezes, a pessoa tem que estar preparada, assim, porque todo o nosso convívio social, às vezes, leva a gente a comer, né? Optar por esses alimentos. Então, realmente, é difícil, né? A pessoa tem que ser regrada, mas também depois de um tempo, assim, quando a pessoa realmente muda e começa a sentir os benefícios disso, é um caminho Exatamente. sem volta, sabe? Até porque quando tu fica um tempo sem, tipo assim, tu te desintoxica, né? Aí depois tu vai e consome novamente e aquilo já nem te dá o prazer que te dava antes. Não é assim? Se tu Eu tô tá sentindo isso na minha pele comendo agora. de forma consciente, tu consegue observar exatamente como teu corpo reage àquilo, né? Tem aquele Porque prazer é o momentâneo que que o eu açúcar dá, mas depois vem o rebote, né? exatamente, é o que eu noto hoje, assim, sabe? Porque eu dou umas escapadas ainda. Ainda tô dando umas escapadas, mas assim, as escapadas que eu dou hoje é um sexto do que eu comia, tipo um pedacinho. Eu não sabia o que era isso, comer um pedacinho, né? Então, um pedacinho, vamos dizer assim. Aquele pedacinho não acomoda, sabe? E aí vem aquela coisa, por que que eu comi? Por que que eu fui me sujar, vamos dizer assim, né? Porque aquilo, a impressão que dá é que te suja, te incha. E aí é que vem o poder inflamatório dessa alimentação, né, Elisa? Exatamente. E isso Porque justamente assim é um pouquinho, é um biscoitinho, é só um biscoitinho, é só uma fatia de pão. Mas isso uma dia após pouca. dia, né? Ai, E pensar que a farinha branca e o açúcar eles estão em muitos alimentos processados, então realmente é difícil de tirar isso completamente, né?
É bem complicado. E esses alimentos seriam só a farinha e o açúcar branco ou teria mais algum assim, que a gente Não, deveria dar uma... tudo que é processado, né, industrializado, então vai ter excesso de sódio, corantes artificiais, adoçantes artificiais, glutamato monossódico, que é um composto que está presente principalmente em molho shoyu, em caldo quinoa, esses temperos prontos, né? Então, esses temperos prontos, né, que muita gente usa assim para colocar em tudo na comida, também são extremamente inflamatórios. A gente tem que considerar sempre também a individualidade, né? Tem pessoas que vão reagir com farinha branca, com laticínios também. Então, esse excesso de embutidos, de laticínios também, para algumas pessoas, pode ser um tiro no pé e pode ser extremamente inflamatório. É porque depois da descoberta da intolerância, né? As pessoas às vezes acham assim que, eu não posso consumir leite, mas eu posso comer salsicha, eu posso comer mortadela, isso tudo tem leite em pó dentro, alguns, né? A maioria tem leite em pó no processamento, né? E aí as pessoas acabam consumindo e continuam passando mal, não sabem por quê, né? Exatamente. E fora todos os aditivos químicos, né? Embutidos para Exatamente, ser mais um isso, né? consumo super esporádico, assim. E realmente, às vezes a pessoa, tá, não posso comer queijo, então eu vou comer presunto, peito de peru, achando que é saudável, né? E não, é tudo que for É. processado, a gente tem que abrir o olho. E uma dica, né, é sempre a lista de ingredientes, que é ali que vai estar escrito tudo que vai ali dentro, né, daquele produto que a gente está consumindo. Então é algo sempre muito válido de observar para ver o que realmente a gente está comprando, né? E lembrar que comida de verdade não tem lista de ingredientes, né? Tu pega um ovo, é o ovo. Tu pega um kiwi, é só o kiwi. A banana é só a banana. Agora, uma bolachinha integral, ela vai ter ali xarope de glicose, açúcar invertido, farinha integral ou branca. Aromatizante. Exatamente. Que tiver de bom, tá lá no fim da lista, né? Se tiver Exatamente. alguma coisa de bom. Se tiver alguma Se coisa de bom, tiver. exato. Por isso que hoje a gente prioriza, né, sempre voltar para uma alimentação que talvez era o que os nossos avós faziam, né? De ter uma É. alimentação, de fazer comida mais em casa, de resgatar, né, esse hábito de consumir os alimentos na sua forma original, né? É sempre E, melhor ter o raciocínio assim, é melhor o amendoim do que a pasta de amendoim, sabe? Que já sofreu um processamento. Então, o alimento, sim, quanto mais in natura ele tiver, melhor. é. E tu sabe que a dificuldade, muitas vezes, hoje em dia, na correria, né? O povo, então, abre um pacote, em vez de fazer o seu alimento, né? Abre um pacote. E, às vezes, aquele pacote... às vezes não. Aquele pacote está há muito tempo lá na prateleira do mercado, até que chegou na prateleira do mercado. Então, desde que ele foi fabricado, já faz bastante tempo. E ele fica crocante muitas vezes, na maioria das vezes, porque ele foi colocado um produto lá para ficar assim, né? Fresco, fresco, né? E aí a gente não quer fazer em casa, porque, daí eu tenho que fazer todo dia um fresquinho. Tá, mas aí por que que tu não pode comer um bolo que tu fez sábado hoje, que é segunda? Porque eu já fiz sábado. Não vou comer hoje, né? Então tem umas coisas assim que a gente bota uns pré-conceitos e talvez ele fique ruim, mas talvez ele não esteja ruim. Talvez tu tenha uma receita que dure um pouquinho mais, né? E aí vem a questão dos ingredientes, né, Lisa? Então, quando a gente está no interior, é um pouquinho mais difícil, né? Porque às vezes a gente não tem acesso a muitos ingredientes, né? Diferentes e, né, que são mais saudáveis dessas farinhas diferentes. Hoje eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses ingredientes, assim, e a facilidade de chegar hoje em dia até que a gente tem, né? Aqui, a nossa cidade de São Sebastião do Caí é pequena e a gente já tem, a gente já tem acesso a esses produtos, esses ingredientes, para a gente produzir em casa essa alimentação saudável. Então, não é difícil de fazer a panqueca da manhã de banana, aquela, né? Aquela é ótima, é super fácil. Super fácil, super rápido, mas a gente tem aquilo na cabeça que não, vai ser ruim. Não, vai ser difícil, vai dar uma sujeirada, não quero fazer. Não, pega ali qualquer coisa. Então pega a banana, né? Então pega a banana, come a banana, então. Mas assim, a gente tem esses preconceitos. É uma cultura que se criou e que hoje a gente tem uma dificuldade, porque tudo que tu aprende é mais fácil do que
desaprender para aprender novamente, né? Então, é complicado. E a gente tem que ter essa generosidade com a gente mesmo, de ter paciência e de se dar ao luxo, de escorregar, de sair fora um pouco e saber que tem que voltar, sabe? Porque aquela coisa assim, ah, eu não posso fazer porque toda hora eu saio. Eu pensava muito assim, sabe? Então eu vejo por mim. Ah, não adianta fazer. Não adianta, porque eu sei que amanhã eu vou no aniversário, não sei o que lá, e aí eu vou comer e não sei o que, sabe? E desde o momento que eu botei na minha cabeça que é para saúde, que a saúde vai ficar melhor, meu corpo vai agradecer. Eu ganhei esse corpo, eu tenho que fazer jus a isso, sabe? Eu tenho que tratar bem. Por que que as pessoas mandam lavar o carro? E por que que elas sujam o corpo? Eu comecei a pensar isso pra mim, sabe? Por que que eu sujo o meu corpo? Por que que eu detono o meu corpo? Por que que eu como coisas que fazem mal pro meu corpo? E das minhas coisas eu cuido. Eu cuido da minha casa, eu cuido lá das minhas coisas que eu comprei, não quero que estrague, não quero que caia no chão, não quero. Mas o meu corpo, e meu corpo, cara, eu tenho que cuidar do meu corpo, é o bem maior que eu tenho, né? Então, por isso que eu pensei assim, ó, se eu conseguir, e se eu tô indo a passo de tartaruga, mas tô indo, todo mundo pode, né? Porque todo mundo consegue. É só querer. Parte do princípio que tu tem que querer. Ninguém vai Exato. fazer por pode te levar até a torneira. Agora, se tu vai querer tomar aquela água, isso é um problema teu. Tu que tem que saber, né? Então, Exatamente. eu Acho que acho assim, então, que a gente tem que no seu tentar. tempo também, assim, né? É, Porque às vezes a pessoa não está preparada naquele momento para essa mudança. Mas também, às vezes, a pessoa procrastina demais, no sentido de achar que não, aí eu vou entrar em dieta e vou fazer tudo perfeito. Isso também não existe, né? E, na verdade, o que a é, gente precisa é desse equilíbrio, é, na maior parte do nosso tempo, ter uma alimentação saudável, ter um estilo de vida saudável, né? Mas, eventualmente, né, comer algum doce, comer alguma farinha, normal, todo mundo vai ter isso, né? Agora, tirar esses alimentos do dia a dia. E não é tão difícil assim, a pessoa exatamente. Não, tem esse preconceito inicial, né? Só que assim, quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que tirar tempo depois para cuidar da doença, né? Acho que é um ditado, é, realmente ele faz muito sentido. Então hoje as é, pessoas, ai, não querem perder 5 minutinhos para fazer uma panqueca de banana de manhã. Prefere pegar lá o pão integral que sabe-se lá quanto tempo que tá pronto, né? Só que isso tem um preço. Então, se eu não cuidar disso agora, com certeza eu vou colher os frutos dessa escolha mais adiante, né? E como tu exatamente. falou, eu sou suspeita, mas acho que o nosso corpo assim, a nossa energia vai depender da nossa alimentação, né? Então, realmente, não Exatamente. adianta eu cuidar das minhas coisas né, e ter tudo muito limpinho, mas dentro de mim, o que, que eu estou colocando para dentro, né? Isso vai refletir em como eu trabalho, na minha energia, no meu sono, na minha disposição, né? Então, tudo isso O tem um preço. prazer que tu tem por fazer tudo, né? Porque se tu não te alimenta bem, os teus nossos setores vão ser outros, ou vão ser deficitários, e aí tu não vai nem ter sensação de prazer para nada. Vai chegar um ponto que tu não tem sensação de prazer para nada, né? Então é É, aquela as coisa pessoas que tu. pensam muito só na alimentação para emagrecer e tal, mas acho que tem que tirar esse foco, é pensar na saúde, sabe? Saúde, E quando eu exatamente. entendo que a minha alimentação vai fazer com que eu tenha um bom dia ou um mau dia, isso depende das minhas escolhas, Exatamente. fica muito mais fácil de aderir, sabe? Não é, ah, isso aqui vai me engordar, isso aqui vai me emagrecer. Não, isso aqui vai me dar energia, isso aqui vai tirar a minha energia. Qual que é a minha escolha? Como é que eu quero viver, É. né? Primeira coisa é saber o que que tu quer, né? Tem que Exatamente. saber. O que que tu quer? Quer continuar reclamando? Quer melhorar, né? Ter cada vez mais saúde, né? Porque é possível, a gente está com uma expectativa de vida muito alta. E ninguém quer chegar nos 70, 80 mal, né? E hoje, Sobreviver. infelizmente, A né, gente a quer gente vê viver até lá, jovens, não? assim, né, casos de diabetes cada vez mais cedo, pressão alta, pessoas com sobrepeso, assim, com 20, 22 anos, assim, que tem o metabolismo jogando super a favor, mas as escolhas daquela pessoa, né, fazem com que ela tenha um peso que não é saudável. Isso é claro que vai estourar, né, em diversas coisas. Então, é aquela pessoa que com 30 anos, muitas vezes, já está tomando 5 tipos de medicamentos diferentes, né? Sabendo que muito Exato. disso poderia ser evitado com bons hábitos. É isso aí. E essa alimentação, assim, quando a gente consegue trazer para o lado mais saudável, o primeiro órgão que atinge é o intestino, né, Elisa?
Isso Chega lá no aí. intestino, que é o cérebro, né? O segundo Exato. cérebro. Hoje o E aí, intestino é considerado o segundo cérebro, isso aí. lá a gente vai captar ou não o que a gente precisa para o corpo, né? Para a vida do corpo, né? Para células, para o bom funcionamento, para a formação, né? Para a catabolização, para tudo. É tudo lá. O início é lá. E se a gente ingere tanta coisa que fica com o intestino demasiado, porque para quem não sabe, quando a gente fica com uma alimentação muito desregrada e assim com tanto alimento inflamatório, o intestino fica dilatado, ele fica grosso. Mas a luz dele, aonde passa o bolo fecal, ali é estreito, né, Elisa? É isso, né? E aí é a dificuldade, tanto no movimento para expulsão, como para absorção, né? Dos nutrientes necessários para manter o corpo vivo, né? Então, esses alimentos que fariam desinchar o intestino, quais seriam, Elisa? Na verdade, como tu falaste, né? O intestino é o nosso segundo cérebro. Ali mora um monte de bactérias. E eu posso, com a minha alimentação, alimentar as bactérias ruins ou as bactérias boas. Então, o que alimenta as bactérias boas e que vai fazer com que eu tenha uma absorção de nutrientes legal, com que eu não tenha constipação, né? Que eu tenha um bom funcionamento intestinal? Uma alimentação inflamatória. Então, por exemplo, cereais integrais, todas as frutas, as verduras. Dentre as frutas, gosto muito do abacate pelo poder anti-inflamatório que ele tem. As gorduras boas, né, provenientes das castanhas, linhaça, chia, óleo de gergelim, óleo de azeite de oliva, né? Todas as sementes, semente de abóbora, semente de girassol, as carnes brancas, né, os peixes, ovos, frango, tudo isso tem um potencial anti-inflamatório, né? Ao mesmo tempo que a alimentação inflamatória, o que vai alimentar as bactérias ruins? O açúcar, a farinha de trigo, excesso de laticínios, embutidos, processados, né, industrializados, produtos congelados, tudo isso vai estar impactando negativamente na saúde intestinal. E a saúde intestinal também está ligado com inflamação, né, que muitas vezes gera o processo inflamatório que vai culminar na dor do paciente, né? Para algumas pessoas vai ser uma sinusite, uma rinite, uma infecção urinária de repetição, dor nas articulações, né? Fibromialgia. Então, tudo isso vai agravar os quadros de dores crônicas. Exatamente. E esse consumo, né, de cereais e sementes, não dá para esquecer também que tem que ingerir muita água, né, Elisa? Exatamente. Eu sempre falo, né, que o intestino precisa de um tripé, que é fibras na dieta, né, que são provenientes do que a gente come, água e exercício físico. Sem essas três coisas, em alguns casos, o intestino não vai funcionar bem, né? E é importante, nosso intestino precisa estar funcionando de forma correta para a gente, né, eliminar as toxinas, né? Tudo que a gente come, a gente absorve os nutrientes. Aquilo que não presta, a gente tem que jogar fora, senão o corpo começa a acumular resíduos tóxicos. Por isso que quando o intestino não está funcionando, é a primeira coisa que a gente tenta corrigir, porque senão dificilmente o paciente vai ter um emagrecimento considerável, né? Vai ter diminuição de dores crônicas e diminuição de inflamação, que é o que a gente quer. É o que eu sempre falo para os pacientes, que o corpo é uma máquina, né? Nós precisamos manter ela funcionando. E, no caso, funcionando da maneira adequada, né? Como um movimento, se nós não movimentarmos na linha que ele foi feito para movimentar, ele vai machucar. Então, tem que movimentar naquele ângulo, naquela posição. E a mesma coisa que se tu deixar a perna cruzada. Vai ficar com a perna cruzada, daqui um pouco o que vai acontecer? Ela vai começar a adormecer, né? Só que nós nunca tivemos a cultura de observar, tipo, o intestino, as vísceras, né? Então a gente não tem essa cultura de observar quando que mudou ou não mudou. Ah, eu vou ao banheiro todos os dias, tá bom. Tá, mas como é, né? O volume, como tu te sente depois.
Então as pessoas não têm o hábito, não falam muito sobre... Mulher, pior ainda, né? Mulher não fala desse assunto, né? Porque é sujo, então não fala. Então, essa cultura é uma cultura que nós temos que resgatar, na verdade, né? Porque a gente tem que observar que isso faz diferença, né, Elisa? Com certeza. Em consulta de nutricionista funcional não te escapa, porque a gente mostra até tabelinha dos cocôs, pergunta mesmo, É os a gente tem desenhos. que observar, né? Tem que prestar atenção, porque as nossas fezes, né, vão representar bastante do que a gente come, do quanto a gente absorve. Então, vários problemas intestinais, né, que hoje é super comum também, intolerâncias alimentares, intestino irritável. Então, tudo isso tem a ver também, né, com o funcionamento intestinal. E por isso que a gente fala hoje tanto, né, de probióticos, de bactérias benéficas, de kefir, de kombucha, porque são formas de a gente estar recolonizando a nossa microbiota intestinal, que é influenciada, inclusive, pelo nosso estado emocional. Então, o estresse piora muito a qualidade das bactérias do intestino e isso pode prejudicar o funcionamento intestinal também. Exatamente. Assim como influencia em tudo, né, Elisa? Eu acho que a partir do momento que todo mundo tomar consciência que é uma coisa só, porque o que que acontece às vezes? As pessoas dizem para mim, tá, mas eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar a minha postura, eu tenho que cuidar a minha respiração, eu tenho que cuidar os meus pensamentos, eu tenho que... Tem. É uma coisa só. É uma coisa só. Enquanto a gente ficar picando para cada coisa num profissional e não entender que todos estão te ajudando para uma única coisa, os profissionais, eles estão nas suas especialidades. Porém, eles estão querendo unificar aquele ser, aquele organismo, né? E quem tem que entender isso em primeiro lugar é a pessoa. Ela tem que entender que ela foi no psicólogo e do psicólogo ela foi fazer alguma atividade e aquilo que ela aprendeu lá, ela tem que colocar na vida e não só lá. Ela foi na Nutri e ela aprendeu alguma coisa na Nutri, ela tem que usar isso na vida. Mesmo que a pessoa não siga a linha assim reto, ela risca o que a gente orienta, alguma coisa tem que ficar. E esse alguma coisa que fica vai virar hábito. E esse hábito vai virar cultura daqui um pouco. E essa pessoa vai ensinar o próximo. Porque não precisa sempre ser o profissional. A pessoa pode passar o conhecimento dela, não tem problema. A hora que a pessoa, outra lá, precisar de um atendimento mais personalizado, ela vai procurar um profissional. Mas, tipo, a mãe pode ensinar o filho que é interessante dele se alimentar dessa forma. Se ele vai se alimentar ou não, aí é outro problema. É outra história. Mas ela tem que orientar. Tem que orientar que a postura é da determinada forma. E se a pessoa não seguir aquela postura, ela vai sofrer as consequências. Então, volta aquele ponto que nós estávamos falando antes. Tem que saber o que quer. Mas quando tu tem um ser que depende, tu tem que ensinar, né? Não adianta a gente achar assim que uma criança de 1 ano de idade que está começando a alimentação, ela pode escolher tudo que ela quer. Mas então tu oferece só coisa boa para ela escolher. Claro que a gente vai deixar a pessoa escolher, a gente não vai obrigar a pessoa a fazer uma coisa que não gosta, comer uma coisa que não gosta, mas a gente oferece coisas que vão fazer bem para ela. Mas como é que eu vou oferecer se eu não sei, né? Então eu tenho que primeiro saber, tentar me informar do que é melhor, o que é pior, né? E muitas vezes o dizer não adianta, né, Lisa? O dizer não adianta. O que tu faz é que a pessoa que está contigo vai ver. Exatamente, ainda mais pensando, né, em alimentação infantil, a criança é o reflexo dos pais na alimentação. Então não adianta querer, né, que a criança se alimente bem se os pais têm uma alimentação que não vai de acordo com isso, né? E acho que é bem legal, adoro trabalhar com público gestante, ou às vezes, né, alguma mulher me procura, assim, para melhorar os hábitos, justamente porque está pensando em engravidar, ou já está grávida, enfim, né?
Eu acho que é um momento bem importante, que quando a gente não faz pela gente faz pelos filhos, né? Então ninguém quer que o filho se alimente mal. Então é um timing bom que geralmente a pessoa cuida mais do que ela come, procura ter dentro de casa alimentos saudáveis, né? E realmente a gente tem que dar um bom exemplo. Não adianta pedir que teu filho tome água se tu tá ali com uma Coca 2 litros todos os dias na geladeira, né? E os pais bebendo isso. Então, eu acho que né, tem que prestar atenção nisso, porque os hábitos, né, vêm de casa. Então, é isso aí, né? Ô, Elisa, uma coisa que eu queria te perguntar também. Assim, a gente ouve muito falar de 6 refeições por dia. Não sei quantas refeições por dia. O que tu tem a falar sobre isso? Eu na verdade, depende muito, tá? Eu vou muito pelo que o paciente se sente melhor, então depende muito do motivo. Agora, no geral, eu acho que 6 refeições por dia já tá meio fora, sabe? Ultrapassado. Porque o que se preconizava antigamente, né? A pirâmide alimentar, que tinha base de carboidrato. Então, as pessoas comiam de 3 em 3 horas porque a alimentação era baseada em carboidrato. E carboidrato a gente absorve logo. Então, a pessoa come, dá uma hora depois, está com fome de novo. Então, hoje se voltou a rever isso, né? A gente diminuiu a ingestão de carboidrato, a recomendação de ingestão de carboidrato, aumentou proteínas de boa qualidade, aumentou gorduras de boa qualidade. As gorduras que tanta gente ouviu falar mal na vida, né? Hoje a gente sabe, claro, tem gorduras ruins, gordura trans, gordura saturada, né? Elas não são benéficas, mas tem as gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, que são extremamente benéficas para a nossa saúde. Então, a partir do momento que eu modulo isso, eu não tenho apetite para comer de 3 em 3 horas. Porque o que às vezes a gente escuta, assim, né? É que, ai, isso é tudo bobagem. Porque primeiro o ovo fazia mal, agora é bom comer ovo. Depois o tomate matava, agora o tomate salva a vida. E aí o que eu tomo para mim é que o que acontece é que existem estudos, e os estudos de uma época são diferentes dos estudos da outra época, porque justamente eles têm aquele outro estudo mais antigo para tomar como base, né? Então, às vezes, é isso que ocorre, porque o estudo foi feito numa linha e depois foi feito um estudo um pouco mais amplo, e aí viu-se que aquilo não era tão maligno, né? E aí virou benigno. Então, a ciência é muito nova, por isso que realmente as coisas mudam da noite para o dia, às vezes. É até difícil para nós profissionais da área, né? Porque está sempre atualizado, porque realmente mudou muita coisa nos últimos 30 anos e segue mudando, porque é uma ciência muito nova, né? Mas o que se viu é que essa história de comer de 3 em 3 horas, comer excesso de carboidrato, culminou nessas altas taxas de sobrepeso, obesidade e doenças crônicas, né? Então, hoje o que se faz é reverter um pouquinho disso e, num geral, assim, eu gosto bastante de 4, 5 refeições ao dia no máximo, sabe? Tem gente que faz, tem paciente meu que faz 2 refeições por dia, sendo bem feitas, não vejo problema nenhum, só almoço e janta. Tudo certo, se comer certo nessas 2 refeições, tá ótimo. Até porque essa alimentação rica nessas fibras e essas gorduras dá uma saciedade maior, né? Exatamente. Por isso que eu falei, assim, quando tu diminui carboidrato simples da alimentação, tu começa a sentir menos fome. Tu aumenta a gordura, aumenta a proteína de boa qualidade, é outra coisa. Uma panqueca de banana, por exemplo, vamos dar esse exemplo, né, já que tu falou antes. Que vai um ovo, que vai a banana, que vai aveia, que vai canela. Isso vai te trazer muito mais saciedade do que um pão francês, uma fatia de presunto e queijo. E café com leite, que é o café da manhã tradicional brasileiro, né? Então, quando eu faço essa adequação nutricional, com certeza eu começo a sentir menos fome automaticamente. É isso aí. Então tá, Elisa, eu queria te agradecer imensamente Imagina. pela tua participação. E eu adorei. E eu espero a gente repetir. Quem sabe a gente repete aí, faz uma receita. Quem sabe se o povo ia gostar. Daqui um pouco eles deixam aí alguma coisa pedindo. Pode mandar uma mensagem, gente. Essa live vai ficar gravada. Vocês podem encaminhar para quem vocês acham que vai fazer bom proveito, que está precisando ouvir um papo de Nutri. Eu amei. Sou suspeita porque eu adoro a Elisa, acho ela uma profissional mega competente, porque ela conseguiu me convencer. Gente, não é fácil me convencer. Ela conseguiu me convencer.
Então, sucesso, Elisa, muito obrigada. Eu que te agradeço, obrigada pela sinceridade. Assim, é bom esse teu relato para realmente mostrar para as pessoas que é difícil. Ninguém falou que é fácil, né? Mudar hábitos, mudar alimentação, mas que se a gente dá essa chance para a gente mesmo, a gente colhe os frutos disso, né? E se sente muito melhor. Então, agradeço teu relato, teu carinho e fico à disposição, né? Dá para a gente fazer outras lives com outros temas e outras, né? Tirando as Exatamente. dúvidas. Isso aí, exatamente. Então, a gente fica por aqui hoje e eu gostaria de lembrar vocês da minha página no Facebook, DRA Marta Selegar. Também tem um canal no YouTube com algumas dicas e esses vídeos das lives vão ficar lá, todos hospedados lá. Vocês podem entrar, podem curtir, pode compartilhar com quem vocês acharem que vai fazer bom proveito. E até semana que vem, gente, com mais um assunto, mais dicas. E fiquem atentos. Sempre tem dicas nos meus canais. Beijo! Beijo!